Não sei se essa notícia aí que saiu recentemente aí, se ela facilita talvez essa negociação justamente do Claudinho para chegar no Flamengo. Mas faz uns 2 dias aí, ele teve um bate-boca ali com o técnico do Zenit. O Zenit foi campeão da Supercopa da Rússia e tudo mais, assim, para cima do CSKA, mas ele teve um bate-boca ali. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Mais um vídeo aqui top para você ficar bem informado quando o assunto é mercado da bola do Mengão. O Spindle deu uma entrevista e falou sobre De La Cruz e Claudinho. Os dois interessam ao Flamengo e estão em negociações. Vou soltar aqui o vídeo só depois que você aí, cara, deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Se você é flamenguista, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nada, tá bom? As imagens do vídeo aqui são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Quero fazer uma enquete aqui com você, uma pergunta mais especificamente. Você prefere o De La Cruz ou o Claudinho? Responda aqui. A pergunta seria muito fácil. Não, quero os dois. Ah, não vale falar quero os dois, tá? Porque daí já é covardia, né? Lógico, o Flamengo quer contratar os dois. Mas a pergunta é, você prefere que o Flamengo contrate De La Cruz ou Claudinho, se fosse um dos dois? Beleza? Combinado? Então, respondam nos comentários. Vamos aqui pro vídeo, simbora. Que tá, gente... Tá falando aí de alguns nomes, né? O De La Cruz, que tá aquela coisa, tentar chegar para tentar fazer, que tá difícil, né? Tem que pagar o preço cheio para tirar o De La Cruz de lá. Mas é esse São Paulo que tá tentando trazer. Claudinho, outro caso. Claudinho, o Flamengo ofereceu... Uma baita grana. Ofereceu uma baita grana. 15 milhões de euros. O problema é que a conta não fecha para eles por causa da cotação de dólar, né? Os caras estão falando isso. O que me leva a crer, pela informação que eu tive lá de Bragança Paulista, que eles pagaram 15 milhões por 60%, porque o Bragantino ficou com 40% ainda. Então, o time lá do Zenit, ele quer mais do que isso. Né? Então, é um negócio que está enrolado. E esses jogadores, você falou de 2 nomes, a gente está comentando aqui, dois baita nomes, que esses caras chegam e jogam. O De La Cruz bota a camisa, não sei qual o número que ele vai jogar, ele bota e joga. O Claudinho chega e joga. Então, esses caras chegam para jogar. Agora, não tem, o Zinho tem toda a razão, não tem. Não tem. É como o Palmeiras não tem ninguém para substituir o Rafael Veiga. Que está numa fase... Não tem. Não está na sua melhor fase. O Rafael Veiga não está passando por um bom momento. Exato. Não tem quem jogue. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo, mas eu quero aproveitar que o Pascoal lembrou e trouxe mais informações a respeito justamente desse interesse do Flamengo e reforçar a sua equipe para não ficar nessa certa dependência aí de Everton Ribeiro e de Arrascaeta. O Bruno Spindel, porque hoje teve o sorteio dos confrontos, né? Quem vai jogar fora o primeiro jogo, quem vai jogar em casa o segundo jogo da Copa do Brasil. O Bruno Spindel falou a respeito de reforços no Flamengo e como é que anda essa situação de De La Cruz. Inclusive, vamos ouvir o dirigente flamenguista. Eu não tenho nada planejado ainda a respeito de viagem, as conversas seguem. De novo, é uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado, que joga num clube importante, importante financeiramente também, campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa, então é uma negociação que é extremamente difícil, mas todos os atletas que o Flamengo busca sempre a cada janela para qualificar o elenco, são negociações que são complicadas. O que eu posso dizer, obviamente, que o De La Cruz e o Claudinho são 2 atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem, a gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Agora, deixa eu falar um negócio aqui, porque a gente está falando do Zenit, do Claudinho. A gente está falando... O que o Zenit tem de parecido com o Porto, com o Shakhtar, com todos esses times que pegam talentos aqui? Esses caras querem revender os seus jogadores, querem fazer dinheiro com isso. É o sistema que esses clubes na Europa funcionam. Receber em euro, que né? torna muito mais difícil uma negociação com o Claudinho. Tô errado? Não, receber em euro também, né? Tem isso. E a cotação do euro hoje é diferente da cotação de quando eles vieram aqui comprar. Exatamente. Tem isso também, né? A gente lembra que o Claudinho era tão importante para o Zenit que o Juninho confessou que os caras chamaram ele de volta, chamou os 2 jogadores de volta, né, durante o amistoso da seleção,
porque eles tinham que jogar a Liga dos Campeões. Então, eram caras importantíssimos já para esse clube. Agora, é claro que se o Flamengo chega um ano antes, trazia. Aquela história do estopim da guerra, o campeonato parou, a Rússia ficou fora aí das competições internacionais. Alguns jogadores voltaram para o Brasil, né? O Maicon, exemplo, né? Acabou vindo para o Corinthians. Mas agora, aquecendo de novo o mercado, tendo a oportunidade de clubes ali próximos. O Shakhtar cansou de vender, né, jogadores para a Inglaterra, jogador para a Espanha, jogador para a França. Na época que o Shakhtar, a escalação, você falava assim, é só brasileiro que joga no Shakhtar? É impressionante. E todos vendidos, né? Todos iam para... O William acabou indo para a Inglaterra, o Fred acabou indo para a Inglaterra, o Luiz Adriano, né, acabou indo para a Itália. Então, é um clube realmente que tem essa característica, o que torna mais difícil a negociação. Mas escancara também, porque se o Flamengo não consegue concretizar essa negociação, já diz para o torcedor, olha, se vocês querem o Claudinho, que é caro, dá para tentar outro aí na mesma linha, que talvez seja mais acessível para o Flamengo trazer. Então já cria uma pressão na própria diretoria, porque sabe que vai ter que trazer jogadores nessa janela. O nome dos dois é um ótimo nome. Sim, excelente. A gente está falando aqui, o Sampaoli começou o seu trabalho no Flamengo dosando a energia de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ora começava um como titular, ora começava outro como titular. Entrava ali 25, 30 minutos, o outro ficava 75 minutos em campo. 70 minutos. Agora, com os dois juntos, a gente percebe o quanto ele precisa de reposição. É o que o Zinho falou, né? Ele teve que mudar no segundo tempo a linha de 3 dele toda, do 4-2-3-1. Saiu Everton Ribeiro, que é um cara que sai da direita para dentro, ou seja, o Wesley é o jogador que faz a transição pelo corredor e vai até a linha de fundo. No segundo tempo, o Wesley também se desgasta, porque esse ir e vir desgasta mesmo sendo um garoto. O Arrascaeta é um jogador também que traz para dentro, mas também tem que voltar acompanhando o volante adversário. E o André é um jogador que subia muito para fazer a criação. O Ganso voltava para ajudar também na criação. Sobrecarrega um time que já tem o Thiago Maia, que talvez seja o único volante. Tudo bem, chega o Alan agora que dá um equilíbrio esse meio campo. O Pulgar é um jogador que com o São Paulo ele cresceu também, mas é um time que se desequilibra quando o físico exige. E a gente viu no segundo tempo, Fluminense 16 finalizações, 11 foram no segundo tempo. 6 no primeiro, 11 no segundo. Foi 6-6, inclusive, no primeiro. 5-5 no primeiro tempo. A minha matemática é horrível. 11 mais 6 dá 17. Não dá 16. Foram 5 no primeiro tempo e 11 no segundo. Você se formou em jornalismo. É isso, tá certo. Mas a gente tem que fazer conta, senão alguém leva o nosso, né? Tem que saber fazer conta certa. O básico tem que saber. Mas a gente percebe essa queda de rendimento no segundo tempo. Por conta disso, né? E eu acho que preencher o elenco com jogadores de qualidade, o Claudinho é um jogador que o Everton Cebolinha talvez foi, quando foi contratado, olha, vem um cara aí para assumir a ponta, tem o Bruno Henrique que já estava lesionado, e aí entra o Everton, vai equilibrar esse time, não conseguiu. O Claudinho tem uma posição diferente, joga um pouco mais por dentro, é um jogador de muita velocidade, um jogador de movimentação para o lateral também, mas um cara para jogar um pouco mais como um segundo atacante, jogar um pouco mais por dentro. O Everton Ribeiro, o contrato dele vai até dezembro, e o Flamengo não se dispôs até agora a renovar o contrato. Então, significa dizer que um nome será buscado. Porque o Everton Ribeiro, para mim, se jogo sim, jogo não, ele está entre o melhor ou o segundo melhor em campo. Jogo sim, jogo não, ele é o melhor ou o segundo melhor. Então, ontem não foi o Everton Ribeiro. Sabe por quê? Porque o jogo fugiu da característica do Everton Ribeiro. Aí ficou na madeirada, aí não é característica dele. O jogo na pancadaria não é. O dele é na bola, no toque, na categoria, na bola em profundidade, enxergar o jogo e tal. Aí ele joga. Mas eu também já disse aqui, eu vou repetir. O Everton Ribeiro joga nos outros 19 do futebol brasileiro. Dos outros 19 da primeira divisão, o Everton Ribeiro joga. Talvez não jogue no Flamengo, porque o contrato dele não vai ser renovado. Mas se ele falar, tô querendo... sim. Aparece. Os 19 levantou a mão, né? Levanta a mão. Puxa vida, vai aparecer. Vocês gostariam? Gente à torta e à direita atrás dele. Não sei se essa notícia aí, que saiu recentemente aí, se ela facilita, talvez, essa negociação justamente do Claudinho para chegar no Flamengo. Mas, faz uns 2 dias aí, ele teve um bate-boca ali com o técnico do Zenit. O Zenit foi campeão da Supercopa da Rússia e tudo mais, assim, para cima do CSKA, mas ele teve um bate-boca ali. Mas, independente disso, tem um cara que manja de meio campo, que sabe ali o que é um meio campo e jogar no meio campo, é o Zinho. Vou perguntar para vocês, ó, De La Cruz e Claudinho no Flamengo, chega e joga?
Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente está falando de jogadores de altíssimo nível, mas que vão ter que chegar e provar novamente num clube que vem ganhando muito nos últimos anos com esses jogadores que aí estão, que já provaram, que já mostraram que são capazes. Nenhum demérito a nenhum outro clube, mas você às vezes é muito bom jogador num time e vai para um outro, você não consegue render, não encaixa. Aí a diferença para mim do craque, né? O cara que chega e joga em qualquer lugar. Eu tenho minhas dúvidas, porque assim, o Claudinho, para mim, ele parece mais com a Arrascaeta do que com o Everton Ribeiro. Então, quando você fala do Claudinho chegar para jogar, ele vai jogar ao lado do Arrascaeta, eu não vejo o Arrascaeta saindo do time, não sendo titular. Vai chegar para quando não joga um, joga o outro, porque para jogar os dois, esse desequilíbrio sem a bola vai acontecer. O De La Cruz já é diferente, acho que ele recompõe mais, ele é mais tático também, ele consegue pelo lado, faz muito bem isso. Só que eu estou pensando assim, tem Bruno Henrique, tem Everton Cebolinha, tem Luiz Araújo, aí vai vir o De La Cruz, a não ser que vá sair mais alguém. Porque é bom você ter muitas opções, mas você ter o excesso, vai ter jogador que de repente vai nem conseguir ficar no banco. São ótimos jogadores. Eu vejo um movimento da diretoria em buscar esses atletas mais jovens, é que eles vão reformular o elenco. Os caras com mais idade já não estão na pretensão de uma continuidade. Acho que Bruno Henrique e Everton Ribeiro têm muita lenha para queimar ainda. Infelizmente, o Bruno Henrique, quando recuperou o seu condicionamento, e aqui no programa eu, Pascoal, até o Mauro Naves também falava que já merecia ser titular, não porque entrou e fez gol, não, é porque ele entrou e mudou o jogo. O Bruno Henrique entrou e deu uma característica que o quarteto mágico do Flamengo se encaixa. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E ele é um cara que joga pelo lado, quando recompõe taticamente para marcar, libera mais até o Arrascaeta, mas quando tem a bola se transforma num segundo atacante e que faz o Gabigol crescer. O Gabigol ao lado do Bruno Henrique é um jogador melhor. Ele é bom jogador, mas quando ele joga ao lado do Bruno Henrique ele fica melhor, porque o Bruno Henrique compensa quando ele sai da área. Ele entra como um elemento surpresa e faz muitos gols. Infelizmente se machucou. A gente não sabe como vai ser essa volta até ele entrar no ritmo de novo. Então eu tenho minhas dúvidas, são ótimos jogadores. Tem condição financeira? Tá com grana sobrando? Parece que tá. Compra, contrata. Aí é problema do treinador, dor de cabeça que todo treinador quer ter. Grandes jogadores. Só que eu acho você descartar um Everton Ribeiro, ainda com 34 anos, dando o resultado que dá, eu acho injusto nem procurar ele para dar uma satisfação, para falar, vamos renovar, não vamos renovar, porque para mim ele ainda é titular no Flamengo e seria titular nos outros 19 também. É isso, o Everton Cebolinha, quando vem de Portugal, é isso, né? Vai chegar e jogar, talvez não rendeu tanto, assim como o Vidal. Aliás, o Vidal, hein? Sabe o que é o curioso? Tem que mudar de jogo aqui, mas o Vidal... Mandou logo... Isso? O Vidal mandou uma mensagem, parece. E ele nem fez questão de... Ele não fez questão de escolher palavras, não. Pascoal, mas tem uma coisa onde o São Paulo ganhou, foi lá no Chile que ganhou. Mas ele inclusive disse que o treinador é perdedor. Então? Mas isso é assunto para... Porque... O Vidal... Será que tá magoado? Copa América. Essa geração do Vidal, o Vidal tem uma carreira que, pelo amor de Deus, campeão alemão, campeão espanhol, campeão italiano, jogou na Juventus, jogou em Barcelona. Jogou em só time gigantesco. E tudo bem, campeão da Copa América. Com quem? O primeiro título do Chile. Jorge Sampaoli. A melhor campanha foi com o Sampaoli. E sabe o que é curioso? Ontem ele entrou no jogo contra o Bahia, jogando como meio armador, um pouco mais à frente do Fernandinho. Uma posição, como trouxe o Zinho aqui, que é uma carência no Flamengo ali para concorrer com o Arrascaeta. A questão não é um jogador que recompõe, não é um jogador que vai também sem a bola voltar 30, 40, 50 Maia, metros. Não com o Arrascaeta lá na frente. Ele no Atlético vai ser meio armador. Pelo menos o primeiro desenho é totalmente diferente do que foi ele no Flamengo, na passagem dele pelo Flamengo. Só para passar a régua, Pascoalzinho.
Chama ingratidão isso aí, será? Não, isso aí ele levou pro coração. Foi pro coração. Ele levou pro coração. Mas o São Paulo deixou ele jogar quando ele chegou. Quando o São Paulo chegou, ele escalava ele. Ele não estava tomando mel, ele estava mordendo a abelha. De tão nervoso que ele ficou, pra você ter uma ideia. Um coração amargurado, então cheio de feridas, é difícil, meu amigo. Coração, é difícil, mas isso é assunto para um outro dia. Vamos falar do outro jogo, que, aliás, quando a gente fala em 0x0, a gente... Mandar um recado aqui pro Vidal, cara. Arthur Vidal, você com essa atitude só mostra quem realmente você é. Um cara que não tem gratidão. Um cara que não tem respeito pelas pessoas que o ajudaram. Cara, o Sampaoli foi campeão com quem? Com a seleção do Chile. Você nasceu onde? No Chile. Cara, você tinha que ter mais respeito com o Sampaoli. Só um recadinho assim, cara, ó. Esse é o meu recado pro Vidal. E outra coisa, cara, se ele fizer isso lá no Atlético Paranaense, ele não vai ficar lá também. Se ele achar que vai mandar no Atlético Paranaense, os caras vão meter o pé na bunda dele lá também. Escutem só o que eu tô falando, hein? Porque ele não aceita ser reserva. Que história é essa, cara? Nenhum jogador no mundo tem contrato para ser titular. Se o cara tiver bem, ele vai jogar. Se não tiver, vai para o banco. Isso dependendo de cada técnico, tá? Pelo menos com o Sampaoli foi assim que funcionou. Se tiver merecendo jogar, vai jogar. Se não tiver, vai ficar no banco, vai ficar quietinho. Olha só o que ele tá fazendo com o Varela. O Varela é prova disso. O cara é titular da seleção do Uruguai e nunca entra nos jogos do Flamengo. Até o Sampaoli já falou que ele pode acertar com qualquer time aí, que ele não vai usar o Varela. E a respeito das contratações do Flamengo, cara, eu fiz aqui uma enquete no começo do vídeo, né? Quem você gostaria, se fosse para escolher entre De La Cruz e Claudinho? Eu vou responder aqui agora quem que eu prefiro. Se o Flamengo tiver que contratar um dos dois, eu prefiro que o Flamengo contrate o Claudinho. Gosto mais do futebol do Claudinho, galera. Ele seria um reserva de luxo para o Arrascaeta. Ou até mesmo os dois poderiam jogar juntos. Por que não? Se o Everton Ribeiro e a Arrascaeta jogam juntos, por que que o Claudinho não poderia jogar junto, né? Sendo que ele faz as pontas e o meio também. Ele jogou pela ponta direita no Bragantino, né, em alguns jogos. Ele joga pela ponta esquerda e ele joga também centralizado. Ele poderia muito bem jogar com a Arrascaeta, porque o Arrascaeta faz o meio e faz a ponta esquerda também. O que que você acha sobre isso? Comente aqui. Agora, se vier o De La Cruz e não vier o Claudinho, daí, galera, já é outros 500. Eu vou apoiar quem chegar. O De La Cruz é muito bom de bola, só que o River não quer liberar ele por causa da Libertadores da América, né? Sabia que pode dar mais pra frente aí na Libertadores Flamengo e River Plate? É, cara, lá pela semifinal, por aí. Muito bem, dito isso, quero pedir pra você aqui, ó, antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!